A maior procrastinação acontece quando tu não sabe que tá procrastinando. Até o final do vídeo tu vai entender essa frase e tu vai ter uma visão totalmente diferente das coisas das quais tu vem fazendo. Antes da gente estar entrando de fato no assunto, seja muito bem-vindo ao canal Meta na Rotina. Meu nome é Leonardo, especificamente Leonardo, e eu criei o canal Meta na Rotina justamente para estar ajudando a gente a realizar as nossas metas. E uma das coisas que às vezes acaba impactando diretamente nisso, impedindo da gente realizar, é justamente a procrastinação, o simples ato de deixar para depois. E já que eu comecei a falar sobre procrastinação, qual o real significado da palavra procrastinação? Puxando o dicionário, a gente consegue chegar numa denominação. O que é procrastinar? O ato ou efeito de procrastinar, adiantamento, demora, delonga. Resumindo, então, é o simples fato de tu deixar as coisas para depois. Só que o problema não é tu deixar para fazer alguma coisa depois. O problema é os efeitos psicológicos que isso vai acabar trazendo contigo. Porque toda vez que uma pessoa procrastina, tem uma atividade importante, ela deixa para fazer em outro momento, ela acaba se punindo mentalmente. Aquele famoso e se. E aí esses pensamentos eles são muito nocivos porque, primeiro, eles vão drenando completamente a tua energia e ao mesmo tempo tu começa a se sentir muito mal, porque tu começa a imaginar cenários do quais tu conseguiu realizar aquilo ali e tu vê um resultado muito bom. Por exemplo, era para mim ter ido na academia, se eu tivesse ido na academia de manhã, se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse guardado dinheiro, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, e tu começa a se sentir muito mal, tu começa a se sentir muito incapaz, porque dentro da psicologia, já para deixar claro, eu não sou psicólogo, mas sou uma pessoa que estuda diversos assuntos e um deles é psicologia. Dentro da psicologia isso é chamado de pensamento contrafactual, que é o simples fato de tu pensar o nome é meio, tudo é meio autoexplicativo, pensamento contrafactual, pensamento contra fatos. Fatos é o que aconteceu. Então, é aquele pensamento de eu criar um cenário contra aquela realidade. Por exemplo, eu não treinei, aí eu fico pensando, e se eu tivesse treinado? E se eu tivesse seguido dieta? Se eu tivesse suplementado? E se eu tivesse isso? E se eu tivesse aquele outro? E o problema maior da procrastinação é que talvez hoje tu se pune por querer coisas que lá atrás tu não fazia nem ideia de que tu queria, mas se tu tivesse começado lá atrás, possivelmente hoje tu teria esses resultados. Calma, isso aqui vai explodir a tua cabeça, mas vamos lá. É bem provável que hoje tu comece a dar valor para algumas metas, alguns objetivos, que há uns 5 anos atrás, tua cabeça estava completamente diferente, não era nem aquilo que tu queria. Só que hoje tu entende que se tu tivesse começado lá atrás, hoje a tua situação seria totalmente diferente. Então, muitas vezes tu tá fora de forma, né? Tu gostaria de estar no shape, tu pensa, bah, e se eu tivesse começado a treinar 5 anos atrás? Se eu tivesse começado a fazer dieta 5 anos atrás? Quando a gente fala sobre dinheiro, por exemplo, nossa, se eu tivesse começado a guardar dinheiro há 5 anos atrás, quanto de dinheiro eu teria hoje? Se eu tivesse começado a investir 5 anos atrás, como é que seria hoje? Se eu tivesse comprado XYZ, hoje eu teria isso. E isso é um pensamento muito nocivo. Só que eu estou aqui justamente para tranquilizar a tua mente e te dizer o seguinte: infelizmente ou felizmente, o que aconteceu, aconteceu. Não tem como a gente voltar para trás. O que tu precisa fazer é seguir adiante. Se for as melhores escolhas, se for as melhores decisões, não importa. O que importa é que naquele momento tu tomou a melhor decisão com base no conhecimento que tu tinha, nos recursos que tu tinha. Por isso, se tu está começando uma meta agora, tu não pode querer voltar no teu passado e pensar, nossa, mas se eu tivesse começado mais cedo, hoje eu já... Esse, novamente, é o pensamento contrafactual. Só que o que eu não te comentei é que existe o contrafactual ascendente e o descendente. O ascendente é quando tu leva aquele e se para um cenário perfeito. Por exemplo, nossa, e se eu tivesse começado a guardar dinheiro lá atrás, hoje eu teria bastante dinheiro. Esse é o pensamento ascendente. Ao invés disso, pensa no descendente, num cenário pior, porque também poderia ter acontecido. Por exemplo, imagina se tu tivesse começado a guardar dinheiro lá atrás e tu tivesse colocado num fundo de investimento, o qual esse fundo entraria numa queda e tu perdesse todo o dinheiro que tu colocou.
E isso já vai ser o suficiente para tu conseguir acalmar um pouco essa tua afobação de querer voltar no tempo e ter feito as coisas diferentes. Então agora tu percebe que a verdadeira procrastinação, ela acontece quando tu não sabe que está procrastinando. Então, parando para analisar, né, esse vídeo ele é justamente para tu ficar em paz com o teu passado, porque provavelmente as tuas metas, tu vai se perguntar por que tu não começou antes, e tu precisa ficar em paz com isso, porque senão isso vai te travar no teu presente e vai impedir o teu futuro. Então tu tem que entender o que passou, passou, e daqui em diante, bola pra frente. Mas aí talvez tu se pergunte, tá, mas Leonardo, por que tu decidiu gravar esse vídeo? Simples, porque recentemente eu me peguei em pensamentos contrafactuais, não o descendente, justo o ascendente. Porque eu comecei a perceber que eu tô começando a ter um desempenho um pouco melhor aqui dentro do YouTube. Meu número de inscritos, eu entendo que tá baixo, mas ele tá crescendo. Meu número de views tá aumentando, eu tô aprendendo a fazer thumbnails, eu tô tendo uma dicção um pouco melhor com a câmera, eu tô percebendo o crescimento. Só que começou a me vir aqueles pensamentos de tipo, bah, e se eu tivesse começado antes? Se eu tivesse começado há 5 anos atrás, quão bom seria o YouTube hoje? E aí esse tipo de pensamento começou a me travar muito para criar roteiro, para estar gravando esse vídeo, para estar estudando sobre a plataforma, começou a me travar muito. E aí eu fui atrás e estudei mais sobre esses pensamentos contrafactuais e percebi que o que eu estava tendo era rixa com o meu passado e eu precisava pôr um ponto nisso para eu poder seguir em frente e fazer esse canal dar certo. Não só esse canal, mas também como as outras metas que eu tenho, porque esse pensamento também me pegou em outras áreas. Mas, enfim, o importante é que eu entendi e agora eu estou muito mais comprometido em relação tanto com o YouTube quanto com as minhas metas e estou tendo uma performance boa. E da mesma forma que isso está me ajudando, eu quis compartilhar com você que é meu inscrito, ou você que ainda não é, mas futuramente vai ser meu inscrito. Queria apenas compartilhar para a gente conseguir se manter em realização das nossas metas. Então esse aqui foi esse vídeo. Se tu não é inscrito, seja muito bem-vindo ao canal Método da Rotina. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like para eu saber e comenta nos comentários se tu também alguma vez começou a se perguntar desses pensamentos contrafactuais. E se eu tivesse começado antes? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito de tal forma? Comenta que eu quero saber, porque isso é mais comum do que tu imagina. Então meu nome é Leonardo, especificamente Leonardo, e eu te vejo num próximo vídeo.